Bom dia a todos. Vamos ver nessa aula o tema provisões, passivos, contingentes e ativos contingentes, que trata do CPC 25. Esse CPC ele teve data de aprovação de 26 de junho de 2019 e ele é proveniente da IAS 37. E os órgãos que transformaram ele em lei, vamos dizer assim, a CVM, através da liberação 594, o CFC, através da NBC-TG 25, o Bacen, através da resolução 3823, a ANEEL, a ANS, a SUSEP, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e assim sucessivamente. Nosso objetivo não é relacionar esses nomes, mas apenas mostrar que o CPC por si só ele não é uma lei. O órgão que quer aplicá-lo, ele pega esse pronunciamento e transforma em uma lei. Vocês observem que em cada órgão desse tem um título diferente. Em um é deliberação, em outro é resolução, em outro é circular, e assim de acordo com a estrutura que cada órgão utiliza para deliberar sobre os seus regulamentos. Bem, em virtude do processo de globalização, as normas internacionais elas passaram a ser difundidas, né, em todo o mundo, através principalmente do IFAC, que foi o primeiro instituto internacional em que tinha dois representantes de cada país para estudar as normas internacionais. Temos o IASB, que é europeu, temos o FASB, que é americano, e a partir da conjunção e entendimento desses órgãos internacionais, surgiu aqui no Brasil o Comitê de Pronunciamentos Contábeis para fazer a normatização, das normas internacionais aqui no Brasil. Esse CPC, vamos tratar primeiro dos objetivos e alcance do CPC 25, que tem como objetivo definir os critérios de reconhecimento e bases de mensuração para provisões, contingências passivas e contingências ativas, e regras para divulgação de informações suficientes das notas explicativas, com o objetivo de permitir que os usuários das demonstrações entendam sua natureza, época e valor. Os que resultam de contratos a executar, a menos que o contrato seja oneroso, né? Instrumentos financeiros, estão cobertos por outros pronunciamentos. Bem, o CPC 25, como ele trata de provisões, passivos e ativos contingentes, vamos começar falando sobre o que seria passivo, de acordo com as normas internacionais. Para se enquadrar como passivo, um elemento ele tem que atender a três características ao mesmo tempo, que seriam elas: a obrigação presente, ela ser derivada de eventos passados e cuja liquidação deve resultar em saída de recurso. Atendendo esses três recursos, esses três elementos simultaneamente, se caracteriza como um passivo. Então, uma obrigação presente é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. Além da obrigação presente, a probabilidade de desembolso de recurso que incorpora benefícios econômicos para liquidar essa obrigação é necessária para que um passivo se qualifique para reconhecimento. Então, para ser passivo, precisa ter uma obrigação presente, ser desse momento atual, tem que se derivar de um evento que já ocorreu e tem que resultar na saída de recurso. Não adianta atender somente dois elementos e outro não. Tem que atender os três elementos ao mesmo tempo para se configurar como passivo. Então, passivo, dentro desse conceito, o que seria provisão? Toda provisão é uma conta de natureza credora, passivo, e tem em contrapartida
uma conta de despesa. Quando uma provisão é constituída, ela já afetou o resultado do exercício. Então, toda provisão é uma conta de natureza credora, que tem em contrapartida uma conta de despesa. Essa configuração aqui ela serve para qualquer tipo de provisão. Vocês observem que toda provisão é credora. Aquelas contas que ficam no ativo com sinal negativo, é dizendo que aquela conta que está ali no ativo com sinal negativo, ela não pertence ao ativo, ela é de outro, ela é do passivo, por isso que ela está com sinal negativo. Ok? Então, o que seria um passivo contingente? Passivo contingente é uma obrigação possível, mas incerta, ele é possível, mas incerta, resulta de eventos passados, não totalmente sob o controle da entidade, confirmado com a existência ou não de um ou mais eventos. Isso que seria um passivo contingente. Ele é uma obrigação possível de acontecer, mas incerta. Então, o que diferencia aqui do passivo contingente de um passivo é que o passivo é uma obrigação presente, é uma obrigação real. E o passivo contingente é uma obrigação possível de acontecer, mas ela é incerta. Então, ainda sobre passivo contingente, a entidade não deve reconhecer um passivo contingente como passivo. O passivo contingente ele não é reconhecido na contabilidade como um passivo, exceto, aqui é uma exceção, os passivos contingentes de entidades adquiridas em combinação de negócio. Aqui é uma exceção do CPC 25. Os passivos contingentes que são provenientes de combinação de negócio, é quando uma empresa compra várias empresas e elas começam a atuar de forma conjunta. Quando acontecem situações como essa, os passivos contingentes vão ser reconhecidos como passivos. Isso é exceção. Mas, na regra, os passivos contingentes eles não são reconhecidos como passivos. O que acontece, então, com esse passivo contingente? A divulgação é exigida das notas explicativas, a não ser que seja remota a possibilidade da saída de recursos. Então, se ele tem uma possibilidade, se ele é possível de acontecer, existe uma possibilidade razoável, ele vai ser colocado nas notas explicativas, esse passivo contingente. Se a possibilidade é remota, muito difícil de acontecer, então não vai fazer nada. Nem é passivo, nem é passivo contingente, não vai haver registro na contabilidade. Só para a gente entender aqui o que é a combinação de negócio, né, o pronunciamento técnico CPC 15, combinação de negócio, que é uma das exceções com relação a passivo contingente, se os passivos contingentes forem provenientes de uma combinação de negócio, eles vão ser reconhecidos como passivos na contabilidade. Então, vamos entender como funciona uma combinação de negócio. A expansão do empreendimento pode ser realizada de inúmeras maneiras, o investimento na própria companhia e uma delas. Mas o crescimento por meio da combinação de negócio pode ser muito mais vantajoso. Entretanto, o que é uma combinação de negócio? Basicamente, é uma operação de aquisição de outras empresas. Um grupo de empresas compra outras empresas e faz uma combinação de negócio. Ela passa a atuar com empresas da mesma linha de que ela atua, ou então com negócios de linhas diferentes, e todos atuando de forma conjunta. Isso é uma combinação de negócio. E só lembrando, é uma das exceções, combinações de negócio. Os passivos contingentes, eles são reconhecidos na contabilidade. Confirme a existência ou não de um ou mais eventos. Então, um ativo contingente ele é um ativo possível de acontecer. Assim, só para reforçar, hoje o termo provisão ele tem uma conotação totalmente diferente de como nós entendíamos o que era provisão. Tudo que era incerto, que era duvidoso, se transformava numa provisão. Hoje, provisão é aquilo que tem uma possibilidade objetiva de acontecer. Então, isso vai ser provisão. Aquilo que existe somente que uma possibilidade menor, ele vai se transformar em um passivo ou um ativo contingente.
e aquilo que vai acontecer de forma remota não se faz nada. Vai explicar isso mais adiante. Então, provisões, vamos aqui nesse momento destacar um termo que surgiu, que é o acrúos, que quer dizer acréscimos. Acrúos quer dizer acréscimos em virtude do regime de competência. É muito interessante que no passado não muito distante, nós tínhamos salários a pagar, FGTS a pagar, INSS a pagar, e todo mundo utilizava a expressão provisão para FGTS, provisão para salário. Mas, na verdade, isso era tratado de uma forma diferente. Por quê? O salário que não foi pago em virtude do regime de competência, o FGTS que não foi pago em virtude do regime de competência, o INSS que foi pago em virtude do regime de competência, ele não é uma provisão. Ele foi apropriado apenas por causa do regime de competência. Diferentemente do conceito de provisão, que é algo duvidoso e incerto. Existe uma probabilidade daquilo não acontecer, a provisão. Diferente dos acréscimos em virtude do regime de competência, que eles não são duvidosos, eles apenas não foram lançados na contabilidade por causa do regime de competência que ele ficou para um momento posterior. Então, fazendo essa distinção. Acrúos, acréscimo em virtude do regime de competência, não são provisões, e provisões é algo incerto e duvidoso. Alguns exemplos de provisões de acordo com o CPC 25. Provisões para garantia de produtos e mercadorias e serviços, provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis, provisões para reestruturação, bem interessante essa provisão. Provisão para compensações ou penalidades por quebra de contrato, o contrato não foi cumprido, ele vai ter penalidades. Provisão para benefícios a empregados, CPC 33. E provisão para contratos de construção, CPC 17. Alguns exemplos. Coloquei aqui o CPC 33, que trata de benefícios a empregados, né, que é proveniente da IAS 19. E o objetivo deste pronunciamento é estabelecer a contabilização e divulgação dos benefícios concedidos a empregados. Para tanto, esse pronunciamento requer algumas situações específicas da empresa. Então, falando aqui um pouco sobre o pronunciamento CPC 17, contratos de construção. O objetivo deste pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil das receitas e despesas associadas a contratos de construção. Por força da natureza da atividade subjacente aos contratos de construção, as datas de início e término do contrato caem geralmente em períodos contábeis diferentes. Por isso, o assunto primordial referente à contabilização dos contratos de construção é o reconhecimento da receita e da despesa correspondente ao longo dos períodos da execução. Por isso que é tratado também com provisão. Quem trabalha com esse ramo de contratos de construção, é interessante que você vá dar uma olhada no CPC 17, contratos de construção. Alguns exemplos aqui de apropriação de férias pelo regime de competência. Né? Por exemplo, a cada mês trabalhado, o funcionário adquire um 12º de férias. Portanto, deve ser reconhecido um passivo referente a eventos passados, um mês já trabalhado, cuja liquidação se espera a saída de recursos da entidade capaz de gerar benefício econômico. Assim, essa apropriação, você veja bem, não estamos chamando aqui de provisão, essa apropriação por competência deveria ser chamada de férias a pagar e não provisão para férias. Então, o que eu quis explicar aqui? Que, por exemplo, essas operações, apropriações provenientes do regime de competência, você colocar provisão para férias, provisão para 13º, provisão de salários, é um termo errado. Tem que ser férias a pagar, salários a pagar, provisão a gente vai ver no CPC 25, que ele difere totalmente desses acrúos, que são acréscimos em virtude do regime de competência. Provisões, passivos contingentes. Porém, o termo contingente é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos. Então,
Vamos aqui fazer um parênteses. Nós temos provisões, ativos e passivos contingentes. Provisões reconhecidas na contabilidade. É feito o reconhecimento, porque se enquadra dentro do conceito de passivo. Já provisões, já ativos contingentes e passivos contingentes, por existir apenas uma possibilidade de acontecer, eles não são reconhecidos na contabilidade. Teve o nome contingente, seja um ativo ou seja um passivo, ele vai apenas para as notas explicativas, ele não vai ser reconhecido na contabilidade. A sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um evento futuro, não totalmente sob o controle da entidade, porque tem a incerteza. Distinção entre provisões e passivos contingentes. A diferença é essa. A provisão, ela é um passivo, ela é contabilizada, ela é reconhecida. Um passivo contingente, ele não é contabilizado, ele não é reconhecido. O que é que faz com ele? Ele vai ser lançado apenas nas notas explicativas. Os passivos contingentes não são contabilizados. Por que os passivos contingentes não são contabilizados? Porque ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente, ainda vai ser confirmado, não se tem essa certeza. Um exemplo de uma reclamação trabalhista que está na justiça e que a possibilidade da empresa perder aquele processo é possível, mas não é certa, por exemplo. Ou existe a obrigação presente, mas não é provável que seja necessária uma saída de recurso para liquidá-la, e também, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação. Eu não tenho como estimar o valor. Então, isso aí, como eu não posso estimar o valor, como é que eu vou criar uma provisão se eu não consigo estimar o valor? Então, os passivos contingentes não são contabilizados por isso. Há de ser confirmado, mas não é provável, ou por não ser feita uma estimativa confiável. Reconhecimento, né? Provisões. Deve ser reconhecida quando houver. Quando é que se reconhece uma provisão? Uma obrigação presente, é provável saída de recurso, estimativa é confiável, diferente de um passivo contingente, e proveniente de um evento passado. Muito parecido com o conceito de passivo. Reconhecimento de provisões. Estimativa confiável da obrigação. Então, o que é essa estimativa confiável da obrigação? Uma provisão terá seu valor reconhecido com a melhor estimativa do gasto necessário para liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferência a terceiros. E a estimativa do resultado efeito financeiro ficam a critério da administração. Essa estimativa confiável, ela pode ficar a critério da administração, né? Ou outro critério será utilizado, como, por exemplo, o reconhecimento como a melhor estimativa do gasto, através de aspectos históricos sobre aquele tipo de gasto. Aqui um exemplo de provisão para contingências com riscos trabalhistas. Eu tenho aqui os processos trabalhistas, tenho os valores em milhões, eu tenho a probabilidade de ocorrência de cada um desses processos. E aqui eu tenho a provisão para contingência, dizendo se ela é provável, se ela é possível, se ela é remota. Então eu tenho aqui processo 1 e 4, valor 90 milhões, a probabilidade de ocorrência é de 80%, como é de 80%, então ele é provável que aconteça. Então o processo 5, ele tem 40% só, ele é possível, e o processo 6 a 8, ele é remoto, assim como o 9 e 10 também é remoto. Vamos lá. Reconhecimento de provisões. Trata de um evento passado. Denominador, fato gerador. As obrigações são criadas quando a entidade não tem alternativa, senão de liquidar a obrigação gerada. Então nós estamos falando aqui do reconhecimento de provisões.
Falamos sobre o que se tratava de um evento passado e agora o reconhecimento de provisões. Se não liquidar a obrigação gerada. Liquidação da obrigação por força da lei ou uma obrigação presumida. Reconhecimento de provisões, obrigação presente. É necessário que seja mais provável que vai existir a obrigação do que não. A obrigação envolve sempre a outra parte, a quem deve a obrigação, mesmo que não seja identificada. Reconhecimento de provisão, ainda falando de evento passado. É necessário que seja mais provável que vai existir que não. Saída de recurso. Caso uma obrigação existente não seja provável, a entidade deve divulgar um passivo contingente. Quando não há possibilidade, a confirmação de uma saída de recurso, a entidade vai divulgar como passivo contingente. A obrigação envolve sempre a outra parte, a quem deve a obrigação, mesmo que não seja identificada. Passivo contingente, reconhecimento. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. Reconhecer, quando a gente fala em reconhecimento, é reconhecer na contabilidade, reconhecer como elemento patrimonial. Não é reconhecido passivo contingente. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. Deve apenas divulgá-lo em notas explicativas. CPC 25, item 27 e 30. Vocês observem que aqui embaixo sempre tem o item. É interessante que, ao ouvir a minha fala, o comentário, vocês também tenham o CPC em mão, o CPC 25, e vá lendo os itens do CPC na íntegra, para vocês entenderem melhor. Reconhecimento de passivo contingente. Então, esse quadro aqui, ele tem a finalidade de facilitar o entendimento. Então, probabilidade de saída de recursos. Provável, é possível e é remota. Estamos falando aqui de um passivo. Okay? Então, se é provável a probabilidade de saída de recursos. Se é provável, é provisão. Reconhece uma provisão e divulga nas notas explicativas. A probabilidade de saída de recursos é possível. Ela é possível. Não reconhece como elemento patrimonial, mas apenas divulga nas notas explicativas. E se a probabilidade de saída de recursos for remota, não reconhece como elemento patrimonial e nem divulga nas notas explicativas. Então, esse quadro aqui, ele tem um objetivo de facilitar, é um resumo para você entender o que é a diferença entre uma provisão e um passivo contingente. É provável que vai acontecer saída de recurso? Reconhece e divulga esse elemento. É possível? Não reconhece, mas divulga. É remota a probabilidade de saída de recurso? Não reconhece nem divulga. Então, reconhecimento de um ativo contingente. Agora, um ativo contingente. Eles são avaliados continuamente, né? Continuamente estão sendo avaliados da contabilidade. Se forem considerados praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos, o ativo e o ganho serão reconhecidos nas demonstrações contábeis. Se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefício econômico, ele não é um ativo contingente, ele é o quê? Ele é um ativo, né? Exemplo, reclamação de processo legal por parte da entidade, o qual o desfecho é incerto. Né? A entidade entrou com um processo, né? O desfecho desse processo é incerto. A entidade não pode lançar esse processo como ganho, ele fica como um passivo contingente. Vai estar lá na nota explicativa. A empresa tem um processo, explica detalhadamente esse processo, os valores, e quem está tramitando na justiça, pronto, está lá colocado, porque existe uma possibilidade da empresa ganhar, se daquele ativo contingente se transformar em um ativo, ele está lá nas notas explicativas. Reconhecimento de um ativo contingente. Vocês observem que a nomenclatura que nós utilizamos para o reconhecimento de uma provisão em um passivo contingente é diferente dos ativos. Então, aqui é o contrário, lá era a probabilidade de saída de recurso, aqui é a probabilidade de entrada de recurso. Então, praticamente certo, não é praticamente certa a entrada de recurso, não é um ativo contingente. É o quê?
reconhece, é um ativo. Okay? É provável a probabilidade de entrada de recurso. É provável, não reconhece como elemento patrimonial, nenhum ativo reconhecido, mas divulga nas notas explicativas. Não é provável que aconteça a entrada de recurso. Nem reconhece como elemento patrimonial e nem divulga nas notas explicativas. Aqui um exemplo de um passivo contingente. Né? Esse exemplo aqui é tirado do apêndice C do CPC 25, é um exemplo 2A. Um terreno contaminado, praticamente certo que a legislação será aprovada. Então, tem um terreno que existe uma legislação que pode ser aprovada criando-se um parâmetro para uma infração. Vamos ver aqui. Uma entidade do setor de petróleo causa contaminação, mas efetua a limpeza apenas quando é requerida, a fazê-la nos termos da legislação de um país em particular no qual ela opera. O país no qual ela opera não possui legislação requerendo a limpeza, e a entidade vem contaminando o terreno desse país há diversos anos. Em 31 de dezembro de 2000, é praticamente certo que um projeto de lei requerendo a limpeza do terreno já contaminado será aprovado rapidamente após o final do ano. Voltando aqui esse exemplo que tem no apêndice C, né? Terreno contaminado, praticamente certo que a legislação será aprovada. Então vamos ver aqui, dentro daquele conceito do que seria uma provisão ou um passivo contingente. Obrigação presente. Como resultado do evento passado que gera a obrigação, o evento que gera a obrigação é a contaminação do terreno, pois é praticamente certo que a legislação requeira a limpeza. Saída de recursos envolve benefícios futuros na liquidação provável. Conclusão: uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa de custos de limpeza. Então, terá que se criar uma provisão para essa situação. Vocês observem bem que esse exemplo aqui ele é aplicado. Não existe nenhuma legislação, então a empresa ela não cria nenhuma provisão. A partir do momento que vai ser criada essa legislação, que foi criada a legislação, a empresa tem que fazer um provisionamento para esse tipo de situação. Nesse exemplo, é importante ressaltar que antes da aprovação da legislação requerendo a limpeza, havia um passivo contingente, era apenas lançado nas notas explicativas, o qual não era reconhecido contabilmente, não era elemento patrimonial, não era contabilizado. A mudança da legislação exigindo a limpeza, agora é lei, transforma o passivo contingente em provisão, a qual deve ser reconhecida pela melhor estimativa possível. Aqui se tem as mensurações de provisões, melhor estimativa possível, item 36 a 41, a provisão deve ser mensurada antes dos impostos. Então, se você vai mensurar uma provisão, mensurar, dizer quanto é que ela vale, tem que ser antes dos impostos. Riscos e incerteza, item 42 a 44. Atitude de cautela para que os ativos ou receitas sejam subavaliados e os passivos de despesas sobreavaliados. Toma esse cuidado. Eventos futuros, item 48 a 50 do CPC 25. Eventos futuros esperados podem ser importantes na mensuração de provisões. E item 51 e 52, que trata de alienação esperada de ativo. Ganhos na baixa esperada de um ativo não poderão ser levados em consideração na mensuração de uma provisão. Não existe isso. Provisão é proveniente, você não pode fazer uma provisão mensurando o ganho na baixa esperada de um ativo. Isso não é permitido pelo CPC 25. Mensuração e provisões deve ser feita a valor presente. Vamos lá. Valor monetário significativo, material, valor da provisão, o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação. Então, como é essa mensuração da provisão a valor presente? Taxa de desconto antes dos tributos que reflita as avaliações atuais de mercado ou estimativas de valores. Então, assim, só para entender. Como é que se mensura as provisões? A valor presente, através de duas opções. Taxa de desconto antes dos tributos
ou através de estimativas de valores. Isso aí vai estar nos itens 45 a 47 do CPC 25. Aqui nós temos um exemplo, né, de reembolso e reconhecimento. Ó, exemplo, uma loja tem uma política de reembolsar clientes insatisfeitos, ela vende esse produto, origina a obrigação não formalizada a partir da venda do produto. A loja criou uma expectativa no cliente, porque ela tem uma política de reembolsar os clientes insatisfeitos. Então, a provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos custos reembolsados. Né? Fazer um levantamento de quantos clientes insatisfeitos devolveram os produtos para fazer uma provisão de clientes insatisfeitos. Isso aqui vai estar no item 53 e 58. Isso não é muito comum aqui no Brasil, mas nos países mais desenvolvidos, as lojas, as empresas, elas têm muito essa política. Né? Você comprou algo, você não está satisfeito, você vem e devolve. Eu tenho um parente que viajou para os Estados Unidos, ele foi numa loja, comprou uma roupa, e no outro dia ele foi lá na loja e disse que não tinha gostado, queria devolver. Ele tinha pago cartão de crédito, a loja recebeu a roupa de volta e devolveu a ele em moeda, né, em espécie. Né, não devolveu nem questão de, não anulou nem a questão da compra, devolveu em dinheiro. Mudanças de provisão. As provisões devem ser revisadas ao final de cada data de balanço. Todo final de balanço as provisões devem ser revisadas, devendo sempre refletir a melhor estimativa atual. A provisão deve ser revertida quando não há mais probabilidade de que um fluxo de saída que incorpora benefícios econômicos seja exigido para liquidar a obrigação. Então, aquele fato ele não vai mais acontecer. A empresa criou uma obrigação, por exemplo, a pagar um processo trabalhista. A empresa ganhou na justiça esse processo trabalhista. Aquela provisão ela vai ser revertida para o resultado. Ela não vai mais existir. Uso da provisão. A entidade deve debitar contra a provisão apenas aqueles gastos para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. Se eu tenho uma provisão para um processo civil e eu tenho uma provisão para um processo trabalhista, né, são provisões distintas. Eu não posso juntar tudo em uma conta só. Então, isso que ele está dizendo aqui. A entidade deve debitar contra a provisão apenas aqueles gastos para os quais a provisão foi originalmente reconhecida. De 115 mil. Considerações de provisões, né? A gente fazendo um balanço aqui. A gente já mexe com vários outros itens. As decisões tomadas pela administração devem ser comunicadas antes da data do balanço. Qualquer decisão que a empresa vá tomar com relação a provisões, elas têm que ser comunicadas antes do balanço ser publicado, para que a contabilidade ela possa fazer as estimativas, ela possa fazer as previsões baseado nessas decisões tomadas pela administração. Assim fala o item 20 do CPC 25. Itens 48, 49 e 50. Eventos futuros que possam alterar o valor de liquidação devem estar refletidos na obrigação de mudanças tecnológicas. Esses itens aqui falam com relação a mudanças tecnológicas. A empresa tem equipamentos que estão tecnologicamente ultrapassados. Surgiu equipamentos mais modernos, ou então se surgiu um equipamento mais moderno, mais avançado tecnologicamente, é claro que aquele equipamento da empresa ele ficou mais desvalorizado. Então isso tem que ser reconhecido como uma provisão, como uma perda. Na verdade, fazer um provisionamento que aquele valor que está registrado na contabilidade daquele equipamento da empresa, ele não vale mais aquele que está lá em virtude de mudanças tecnológicas. Item 24. Obrigações semelhantes à avaliação da probabilidade devem ser consideradas em conjunto e não itens isolados. Exemplo, garantia sobre produtos. Está querendo dizer o seguinte, eu tenho uma empresa que tem uma política de garantias de produtos. Né? Então, eu não vou fazer uma conta de provisão para cada produto, separadamente. Não, é assim. Aí eu vou poder juntar. Então, itens de garantias de produto. Vou fazer parte de uma conta só de provisão, não seriam várias contas.
E o item 19, não são reconhecidas provisões, não são reconhecidas em virtude de ações futuras. Não se fala de fazer provisões para as ações que vão acontecer no futuro, né? A provisão sempre é baseada numa situação de algo que já aconteceu. Aplicação da regra de reconhecimento e mensuração. Provisão para garantia de produto. Aqui um exemplo, né? A companhia XY tem uma linha de produtos sujeita a reparos, amparados por garantia em até 6 meses após a venda, estimados em 10%, sendo orçado para grandes reparos o montante de 5 mil e para pequenos reparos o montante de 2 mil. Então, reconhecimento e mensuração, provisão para garantia de produto, tratamento contábil. Existe como despesa e contrapartida como passivo circulante. Né? Provisão é um passivo circulante. Baixa. Na ocorrência dos reparos e acionamento da garantia, os custos de desembolso de caixa, baixa de ativos serão baixados, tendo contrapartida a redução da provisão. Então, você vai criar aquela provisão, toda a baixa que tiver vai ser realizada nela. Acréscimo. A atualização da provisão será realizada periodicamente, comparando o saldo atual da provisão com a nova estimativa de preços. Outro exemplo aqui, do item 66 ao 69, que ele trata de contrato oneroso, reconhecimento e mensuração. Exemplo aqui. A entidade pode ser exigida contratualmente, sob arrendamento mercantil operacional, a realizar pagamentos para arrendar um ativo que não tenha mais qualquer utilização. Aí se conclui aqui. Se a entidade possui um contrato que seja oneroso, a entidade reconhece e mensura a obrigação presente prevista no contrato como uma provisão. Então, o contrato oneroso é reconhecido como uma provisão. Outra provisão que veio bem destacada no CPC 25 trata da provisão de reestruturação. Então, vamos ver aqui como é esse reconhecimento e mensuração dessa provisão. Um programa que é planejado e controlado pelos gestores e materialmente altera. Então, primeiro ponto, tem que ser um programa planejado e controlado. Não é qualquer situação que você vai dizer que é uma provisão para reestruturação. Tem que haver um planejamento, tem que haver um controle e que altere o escopo do negócio da entidade, a maneira pela qual o negócio é conduzido. Então, dentro desses dois aspectos aqui, o escopo do negócio da entidade e a maneira pela qual o negócio é conduzido, e haja um programa planejado, então vai se enquadrar no item de reestruturação. Exemplo, vindo o encerramento das atividades de uma linha de negócio, fechamento de filiais, transferência de filiais para outra região do país, mudança da estrutura da administração, tudo isso são exemplos de provisão de reestruturação. Condições para o provisionamento da reestruturação. Então, o CPC 25, nos itens 70 a 83, ele deixa bem claro. Primeiro ponto, há um plano formal identificando. Então, esse aqui é o ponto-chave. Há muita questão em concurso aí sobre provisão para reestruturação. O primeiro ponto é esse, um plano formal. Tem que ter um plano formal. Se não tiver esse plano, programa organizado, ele não pode ser realizada a provisão para reestruturação. Então, há um plano formal identificando, no mínimo, o negócio ou a parte afetada, os principais lugares locais afetados, a localização, a função e o número aproximado de empregados a serem desligados, as despesas estimadas, quando o plano será implementado. Tudo isso tem que estar nesse plano formal. Então, reestruturação, reconhecimento e mensuração. Então, fiz um esquemazinho aqui para a gente entender que aqui o item 70 a 83, que fala sobre a provisão para reestruturação. Reestruturação, o que inclui? Despesas, o que inclui? Despesas que não sejam associadas a atividades normais da entidade, sejam necessárias à reestruturação. Então, despesas que não sejam associadas a atividades normais da entidade. Se for, não vai entrar aqui. E que sejam necessárias à reestruturação. O que não inclui retreinamento ou relocação de staff, retreinamento de funcionários, relocação de staff, né, da empresa, marketing, não entra, né, divulgação de produtos, tal, investimentos em novos sistemas ou rede de distribuição,
também investimento em novos sistemas, né, informacionais, redes de distribuição, também não entra como reestruturação. Para cada classe, breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de quaisquer saída de benefício econômico, indicação das incertezas sobre o valor ou cronograma dessas saídas e o valor de qualquer reembolso esperado. Tudo isso é para cada classe de provisão, individualmente. Passivos contingentes. Estimativa, o que vai se divulgar nas notas explicativas, que é o disclosure dos passivos contingentes. Estimativa do seu efeito financeiro, qual é o efeito financeiro que aquele passivo contingente ele pode causar. Indicação das incertezas relacionadas ao valor de qualquer ocorrência e de qualquer saída. Possibilidade de qualquer reembolso com relação a esse passivo contingente. Caso seja impraticável fazer uma ou mais dessas divulgações, esse fato deve ser declarado. Então, se eu não posso fazer a estimativa do efeito financeiro, eu tenho que explicar por que eu não posso. Se eu não posso dizer qual a indicação das incertezas, eu tenho que explicar por que eu não posso fazer a indicação dessas incertezas. E se há possibilidade de qualquer reembolso, eu não consigo dizer qual é o valor desse reembolso, eu tenho que explicar porque eu não consigo fazer essa estimativa. Então, caso seja impraticável fazer uma ou mais dessas divulgações, esse fato deve ser declarado. Divulgação dos ativos contingentes. Se a entrada de benefícios econômicos for provável, maior que a probabilidade de sim do que não, a entidade deve divulgar uma descrição da natureza dos ativos contingentes ao fim do período de divulgação e, quando aplicado, sem custo ou esforço excessivo, uma estimativa dos seus efeitos financeiros mensuráveis, da mesma forma dos passivos contingentes, caso seja impraticável fazer uma ou mais dessas divulgações, esse fato deve ser declarado. Bem, estamos encerrando aqui o CPC 25 e a gente observa que nós tínhamos um conceito bem diferente de provisões, que tudo que era provável, que era possível, era remoto, era lançado como provisões. O que acontecia? Os balanços ficavam muito inchados, né? E muito subavaliados, muitas vezes com situações que jamais iriam acontecer. Após o CPC, né, o termo acrúo surgiu, que são os acréscimos em virtude do regime de competência, e foi separado o que é acréscimo em virtude do regime de competência e o que é provisão é aquilo que é provável de acontecer, aquilo que é possível não é provisão, é um passivo contingente. Nós temos as contingências ativas e passivas, que são prováveis, e o que acontece com essas contingências ativas e passivas, elas não são elementos patrimoniais, elas são apenas colocadas nas notas explicativas. Encerramos aqui. Obrigado a todos.